Eu lembro, mas eu não lembro o dia. Então, eu não lembro a época, não lembro nem o ano, nem o mês, nem nada. Só sei que eu vim tudo empiriquitado, terno gravado. Tá bonitão, né? Aí eu cheguei aqui 9 horas da manhã, achando que, porque eu não sabia o horário, né? Aí ninguém abria a igreja. Eu falei, bom, não sei se eu falei com você, eu falei com o Marcinho. Aí me falaram que não precisava de terno gravado, eu comecei a me despir. Aí hoje já vim um pouco melhor, já vim mais ciente, né? É bom vê-los mais uma vez. Espero que nós tenhamos bons minutos aí que vocês seguem aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Eu acho que não vamos demorar muito. O horário talvez seja de menos, assim, pegar muito tempo, né? O que importa é a gente, de fato, aprender e sair daqui um pouco mais perto do que Deus tem para nós. E vamos lá. Se você trouxe sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, por favor. Enquanto você vai abrindo, eu te faço uma pergunta. O que significa ser missionário? Estamos aí numa igreja pessoal, vai para a Amazônia e tal, né? O que significa ser missionário? Levar a mensagem, levar o amor. Ao pé da letra é levar, né? A mensagem, o amor, tudo que Deus pediu. Legal. Como ser missionário? Eu acho que ser missionário já diz tudo, missão. Então é uma missão que a pessoa deve ter para levar a palavra, expandir pelo mundo, pela vida toda. A palavra de Deus. Muito bem. Isso aí. O que é ter uma missão? O que é missão que esse tal de missionário vive? Para mim é se envolver naquilo que Deus está fazendo. Deus está reconciliando o mundo com Ele e Ele me dá a oportunidade de fazer parte disso. Então eu faço isso aqui e vou fazer na Amazônia, vou fazer no trabalho, vou fazer em todo lugar. É isso. Às Fazer vezes, com que todos conheçam a Deus, né? Porque nem todo mundo conhece. a minoria, de verdade. Quem está preocupado em ser missionário, às vezes a gente acha que fazer missão são coisas grandiosas. E às vezes nós não temos as condições de ir para a Amazônia pregar o Evangelho lá. Às vezes a gente não tem condições de ir para a África pregar o Evangelho. Às vezes eu não tenho nem destreza e capacidade para falar com alguém, para ensinar alguém com as minhas palavras, com a minha boca. Às vezes nós não temos, tem gente que não consegue isso, tem gente que tem muita dificuldade em falar abertamente com alguém, uma outra pessoa a respeito da fé, por exemplo. E às vezes você se depara com esse sentimento e você pode ficar triste, pode ficar chateado, fala, meu, não vou para o Amazônia, não vou para a África, não consigo falar na igreja. Não tem nada para eu fazer para Deus. Muita gente pode pensar isso. Será? Eu quero ver isso com você. Em Marcos capítulo 4. E aí em Marcos capítulo 4, eu queria estudar com vocês essa manhã duas parábolas que elas quase uma só. São duas, mas elas são absurdamente semelhantes. O tema é praticamente o mesmo, a analogia é praticamente a mesma, mas ensina coisas que se complementam. Marcos capítulo 4, eu quero ler com você, primeiramente do verso 26 até o verso 29 e depois do 30 ao 32. Mas antes disso eu queria orar, pode ser? Então vamos orar. Querido Deus, por favor, nos ensine sobre o Teu reino. Ensina o que o Senhor quer de nós, que possamos sair daqui renovados, preparados. Perdoa as nossas transgressões, fala conosco em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem. Marcos capítulo 4, do verso 26 ao 29, nós encontramos a parábola da semente. Vamos ler essa, depois a gente lê a de baixo, depois a gente conversa. Do 26 a 29, Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Essa é a parábola da semente.
Beleza. Vamos ler a de baixo, que é a parábola do grão de mostarda, verso 30 ao 32. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes, porque sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Parábola do grão de mostarda. Com certeza já ouviu falar dessas duas parábolas. Já ouviu alguém falando algo sobre isso? Só quando a gente para e lê atentamente essas duas parábolas, nós descobrimos coisas geniais, coisas assim maravilhosas, dentro desse tema que a gente introduziu da missão e tal. Eu quero ler um pouco mais devagar e calmamente com você, primeiro a da semente, a gente conclui e depois da mostarda, coisa rápida. Então volta comigo lá para o verso 26, vamos ler verso a verso, vamos entender cada um dos versos. Verso 26, Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Pausa, vamos entender isso aqui. O reino de Deus é como um homem. Lembra que é uma parábola, e Jesus usa parábolas para representar uma realidade do reino. Nesta parábola, ele fala de um homem. Quem é este homem? Antes da gente falar de quem é o homem, vamos deixar um para o final, para a gente conseguir entender quem é esse homem. Um homem que lança a semente na terra. É um semeador. Ok. O que é a semente? O que é a semente? Vamos descobrir. Capítulo 4 aí, vai até o verso 14 do capítulo 4. O semeador semeia a palavra. O que é a semente? A palavra. Então já sabemos o primeiro elemento. A semente que é plantada aqui é a palavra. É um homem que lança a palavra na terra. O que é a terra? Se você ler depois, você já leu a parábola do semeador, que está imediatamente antes, no capítulo 4, do verso 13 até o verso 20, você vai entender que a terra é o coração das pessoas. Por exemplo, o verso 15 aí do capítulo 4. Estes são os da beira do caminho onde a palavra é semeada. Então Jesus, quando ele fala de terra, nesse contexto, nessas parábolas, ele está falando de coração do ser humano. Então vamos tecla SAP de novo. Um homem que lançou a palavra no coração de alguém. Agora eu te pergunto, quem é este homem da parábola? Quem este homem representa? Deus. Será? Deus é o dono da semente. Jesus. Mas não. A divindade é o dono da semente. Não necessariamente aquele que coloca, que compartilha numa terra, no coração de uma pessoa. Missionário. O missionário. Esse é o ponto. Este homem representa quem detém a semente, não quem é o dono necessariamente, quem produziu, mas quem detém, quem conhece. Então este homem é quem possui a verdade, quem conhece a palavra. Eu e você. Certo? Porque eu acho que você está com a Bíblia aí, você lê essa Bíblia, você tem um motivo para estar aqui hoje, você conhece dessa palavra. Então este homem da parábola sou eu e você. Então nós entendemos o verso 26. O reino de Deus é como um cristão, um missionário, que lança a palavra no coração de uma pessoa. É isso que Deus está falando no verso 26. Tranquilo até aqui? Tá dando para entender, beleza? A gente está tirando da parábola, a linguagem da parábola e trazendo para nós. Verso 26, beleza. Aí ele continua no verso 27. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Ele, quem que é esse ele?
o missionário, o cristão que está lá semeando a palavra. Este missionário, ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Ou seja, o missionário lança a semente, a palavra, no coração de uma pessoa. De repente, essa semente começa a dar fruto. Só que o detalhe é que ele não sabe como. Ou seja, ele não é o responsável por dar fruto. Ele é o responsável por lançar a semente. Só que o fruto vem e ele não sabe como. Pergunto a você nessa parábola aqui, o que esse missionário, o que este homem semeador fez para que a semente desse fruto? O que ele fez? Não fez nada. O verso 27 disse, sem que ele saiba como. A única coisa que ele fez foi jogar a semente. Só isso. E o resto? O resto não era com ele. E aí vem o verso 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então essa é a linguagem da parábola. A gente está trazendo isso para a nossa realidade. Um missionário que semeia a palavra no coração de uma pessoa e essa palavra começa a dar fruto sem que ele saiba como. Sem ele fazer nada de forma efetiva para que esse fruto aparecesse. Aí eu pergunto para você, de onde veio o fruto? Quem foi o responsável por fazer com que esse fruto, dessa semente que foi semeada pelo missionário, frutificasse? O Espírito Santo. Então o que nós vimos até aqui, para você não perder a linha? O missionário semeia a palavra no coração de uma pessoa e o Espírito Santo é o responsável por frutificar essa semente que foi plantada. E note que interessante, como que o Espírito Santo frutifica? Aos poucos. Olha o verso 28. Primeiro a planta, depois a espiga, depois o grão. É progressivo. Isso ensina para mim e para você que o Espírito Santo não vai mudar a vida de uma pessoa assim, no sentido de que ela dorme de um jeito e vai acordar completa, perfeita, do jeito que Deus quer, sabendo de tudo o que você já sabe. Não é assim que o Espírito trabalha, não é assim que as coisas funcionam. Então a parábola do grão da semente, ela nos ensina o seguinte: o que ela quer dizer? Tecla SAP. Um missionário que semeia a palavra no coração de uma pessoa. E a partir daí, o Espírito Santo vai frutificar essa semente, essa palavra que foi plantada, aos poucos, com calma, passo a passo, progressivo. Então, o que nós aprendemos de forma prática aqui? Planta. Semeia. Deus não te pede para converter ninguém. Deus te pede para plantar. Para colocar a palavra na terra. Ponto final. É lógico que você vai cuidar dessa pessoa. Que você pode se preocupar com ela. Que você vai dar atenção para ela, é óbvio. Mas convertê-la você não vai. O que Deus quer de você é que você semeie a palavra. Que você leve isso que você tem na sua mão para quem não tem. É isso que a parábola da semente ensina para mim e para você. Pregue. O resto não é com você. O resto não importa para você. Aí, para complementar, na sua infinita sabedoria, Jesus conta a parábola do grão de mostarda, que está aí a partir do verso 30 até o verso 32. Vamos ler, vamos entender isso aqui. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Vamos lá.
Um grão de mostarda é o quê? É uma semente. É uma semente. E na parábola, a semente é o quê? Palavra. Então note que Jesus agora ele vai ser mais específico. Jesus falou geral, uma semente que está no coração e que vai dar fruto. Aí na parábola do grão de mostarda, ele vai um pouco mais além, ele começa a dar um pouco mais de detalhe. Que semente? De mostarda. Por que Jesus escolhe a da mostarda? Porque é a menor de todas. É a menor de todas. E Jesus faz isso propositadamente. Então ele está falando de uma semente. Agora ele fala qual semente, que é o grão de mostarda, que é a menor de todas. E mesmo sendo a menor de todas as sementes, ela é semeada, e mesmo sendo a menor, qual é o fruto que ela dá? Ela cresce e se torna maior do que todas as outras. Aí que está o conforto para o missionário. Talvez você já esteja cansado de ouvir a respeito da parábola da semente. Você tem que pregar, você tem que compartilhar a palavra. Você já sabe disso. Você já sabe disso. O pessoal vai para a Amazônia, vai para São Caleb. A gente já sabe que a gente tem que compartilhar a mensagem que o resto dos coisas. O problema é que às vezes a gente acha, e aí a gente volta no que a gente falou no começo, que fazer missão, que Deus só vai estar satisfeito, que o meu trabalho para Ele só vai ser útil se eu fizer uma grande coisa. Se eu for para a África pregar o Evangelho. Só vale isso. Se eu pegar um avião e for para a Amazônia pregar o Evangelho. Só vale isso. Se eu pegar e começar a pregar na praça pública. Só vale isso para Deus. Às vezes a gente sente isso. Eu já pensei nisso, não sei você. Aí Jesus conta uma parábola chamada a parábola da mostarda e dá um tapa na minha cara e mostra o contrário. O que Jesus ensina para este missionário aqui, que prega a palavra? Nada é pequeno demais para Deus usar. Guarda isso no seu coração. A gente entrou aqui hoje e era essa a mensagem, eu quero que você saia daqui. Óbvio, pregue. Esse é o teu dever como cristão. Enquanto você estiver preocupado em pregar o Evangelho, lembre-se do grão de mostarda. Nada é pequeno demais para Deus usar. Às vezes, você pensa em compartilhar um verso numa rede social, mandar um verso para uma pessoa no WhatsApp, ou falar alguma coisa para alguém que está perto de você. E você é tentado e tentada a pensar o seguinte: mas isso aqui é tão pequeno. O que isso aqui vai mudar na vida da pessoa que vai ler? Você vai mandar um verso para ela. E daí? A gente pensa. O que isso vai mudar na vida dela? Você vai falar algo para ela de Deus. O que isso vai mudar na vida dela? É o que a gente pensa. Só que a gente se esquece que Deus faz grandes coisas através de coisas minúsculas. Lembre-se disso. Nada é pequeno demais para Deus usar. O que você pode fazer é compartilhar um simples verso bíblico com a pessoa, faça. Se o que você pode fazer é entregar um panfleto para uma pessoa, faça. Se você pode entregar um livro, faça. Se você pode orar por ela e mandar uma mensagem ali por você, faça. Nada é pequeno demais para Deus usar. Eu já ouvi uma história de um rapaz que se converteu porque ele encontrou um panfleto sujo num banheiro público. A pessoa usou o panfleto para algo não muito apropriado e por alguma razão essa pessoa viu aquilo no lixo, chamou a atenção dela e ela se converteu por causa disso. Você acha mesmo que tem algo pequeno demais para Deus usar? Você acha que Deus não pode usar a pequena coisa que você pode fazer por Ele no seu dia a dia? Às vezes você não vai ter condições de ir para a Amazônia cuidar de uma galera que nunca ouviu falar de Jesus. Talvez você possa, faça.
mas talvez você não possa. Calma aí, tem coisa para fazer aqui também. Aqui em Carapicuíba, aqui em Osasco, aqui em São Paulo. Tem coisa para fazer aqui. Ah, mas eu não consigo falar, não tenho palavras claras para explicar para alguém. Calma. O que você pode fazer? Ah, eu só posso deixar um livro, um panfleto. Faça. Deus não te pediu para plantar caroço de abacate. Ele pediu para plantar semente de mostarda, grão de mostarda. É o suficiente para ele fazer a obra. Lógico, se você pode fazer mais, faça. Não estamos falando aqui para você fazer o mínimo. Não. Faça o que você pode, ainda que seja o mínimo. Entenda isso. Se você de fato quer ser esse missionário, você quer viver essa missão aqui de pregar e de semear a palavra, saia daqui hoje com essa certeza. Nada é muito pequeno para Deus usar. Faça o que Ele colocou nas suas mãos e creia que Ele pode usar. Se você quiser trabalhar para Ele, Ele vai te usar. Seja na Amazônia, seja na África, seja na Janela 1040, seja em Carapicuíba, seja em Osasco. Seja dando um estudo bíblico, seja pregando na igreja, seja orando por alguém, mandando um SMS, WhatsApp, deixando um panfleto, entregando um livro. Isso não é problema seu. O que Deus vai fazer com o que você faz não é problema seu. O teu problema é fazer. É plantar semente. Na certeza de que Ele pode usar e que Ele vai usar. Seja algo absurdo e gigantesco, seja algo mínimo. Se você faz de coração, Deus vai usar. Seja grande, seja pequeno. Então se lembre dessas duas parábolas, que elas não saiam mais do seu coração. Primeira parábola da semente. Dedique a sua vida para semear a palavra nos corações que ainda não a possuem. E enquanto você estiver fazendo isso, lembre-se, nada é pequeno demais para Deus usar. Nada é muito simples que seja inútil para Ele. Não, Ele pode fazer a obra. Eu vi o irmão com a camiseta show de bola. Vem aqui, irmão Edu, né? Vem aqui, o pessoal veio, não sei se todo mundo já viu. Vinda de frente, o pessoal vê a camiseta do senhor. Ó. Você acha que Deus pode usar? Lógico que pode. Isso é da minha cabeça mesmo. É isso. Eu tirei da Bíblia e ninguém me falou. Amém. Eu mesmo que cismei de fazer É isso. isso. Esse aqui também. Ah, também tem. Tem Ah, mais tem coisas. também, olha aqui, ó. Não vi. Ah, agora eu vi. Isso é da minha É mente isso. mesmo. Ninguém me ensinou, não. É isso. Ninguém me falou. É o Espírito soprando. É isso. Obrigado, irmão. Pode ir. Amém. O irmão pode, Deus pode usar a camiseta, o boné do irmão Edu? Lógico que pode. Ah, mas ele não falou nada, é só uma camiseta. E daí, cara? E daí? É o suficiente para Deus mudar a vida de uma pessoa. Faça o que você pode fazer. E deixa Deus cuidar do resto. Deixa Deus frutificar a semente. Pense nisso. E viva isso lá fora. A gente vai cantar mais uma música lá. Fala disso. Fala sobre levar a mensagem. Então, pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.